Quando a gente escuta a palavra disciplina, é comum pensar em regras rígidas, ordens a serem seguidas, um ambiente cheio de comandos autoritários, quase sempre ligados a punições e cobranças. Mas existe uma disciplina diferente, aquela que ninguém precisa te impor. Uma que não tem gritos nem olhares fiscalizando o que você faz. Essa é a disciplina mental. Um tipo de disciplina silenciosa que só depende de você. É acordar cedo para treinar quando o corpo quer dormir mais. É escolher ler um livro em vez de passar o dedo na tela do celular. É ficar calado quando a vontade é explodir. É ouvir em silêncio quando o impulso é interromper. É controlar o próprio caos por dentro. A verdade é que ninguém passa pela vida sem momentos de dúvida, sem aquelas fases difíceis que parecem não ter saída. Enquanto uns se desmoronam, outros crescem. Qual a diferença entre essas pessoas? Sorte, circunstância, nada disso. A diferença está na força interior. Uma força que não grita, não aparece, mas se faz presente quando tudo ao redor está desmoronando. E essa força, pasme, não é algo com que se nasce. Ela é construída dia após dia com disciplina mental. Quer crescer de verdade? Quer enfrentar os desafios sem perder quem você é? Então começa treinando sua mente, treinando como quem afia uma espada, porque a luta é diária e o campo de batalha é dentro de você. Se tiver coragem de começar, comenta aí. Quero me tornar melhor. Mas se prepara, porque o caminho é cheio de pedras. Só que te garanto, nunca vai se arrepender. Vamos para o primeiro princípio. O que é disciplina mental? Não é ficar se forçando a aguentar tudo no grito, nem dizer eu tenho que aguentar, com o maxilar travado. Disciplina mental é outra coisa. É ter controle sobre os pensamentos bagunçados, sobre as emoções que chegam feito tempestade, sobre as reações automáticas que o instinto joga para fora antes da razão pensar. É manter sua mente longe das besteiras, dos exageros, daquilo que não leva a lugar nenhum. Imagina só, você está numa sala cheia de gente, clima pesado, reunião tensa. De repente, alguém solta um comentário direto, provocador na sua direção. A intenção é clara, te desestabilizar. Todo mundo olha para ver como você vai reagir. O coração acelera, a respiração muda e a mente quer devolver na mesma moeda. Mas você fica ali, firme, postura reta, olhos serenos, boca fechada. Não abaixa a cabeça, mas também não rebate. Só silêncio. Um silêncio que desarma. Quem te provocou esperava guerra, mas encontrou um muro de tranquilidade. E é aí que o verdadeiro poder aparece. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Isso muda tudo. Liberdade não é fazer o que quiser. É não ser refém das próprias emoções. É ter coragem de respirar fundo quando a alma pede grito. Quando você escolhe o silêncio no lugar da fúria, quando observa seus sentimentos antes de se jogar numa reação impulsiva, você está vivendo a verdadeira liberdade. Isso é disciplina mental. Isso é autodomínio. E não, isso não é fraqueza. É força no mais alto nível. Os fracos se deixam levar por qualquer provocação. Os fortes entendem que nem toda briga vale a pena. Vamos encarar a realidade. Isso não é fácil. Às vezes basta um olhar torto para a gente querer explodir. Mas e se você aprende a pausar, a dar aquele segundinho antes de responder, você está afiando sua mente como uma lâmina. Uma lâmina precisa e afiada, pronta para cortar o que não serve. A disciplina mental não te deixa duro, te deixa flexível. Você aprende a não ser puxado pelo furacão emocional dos outros. O mundo lá fora pode estar um caos, mas dentro de você, tudo permanece calmo, como um lago profundo. A superfície pode até balançar com o vento, mas lá no fundo, tudo está firme. Se você está se perguntando quando deve falar e quando é melhor ficar em silêncio, a resposta vem com o tempo e com o autoconhecimento. A verdadeira disciplina não é se calar por medo, mas sim por escolha. E quando decide falar, não é para ganhar discussão, mas para proteger o que realmente importa. Isso é saber usar a mente com sabedoria. Assim como a gente treina o corpo para ganhar força, a mente também precisa de treino. Toda vez que você escolhe a calma em vez do impulso,
a observação em vez da reação, você está dando um passo a mais no caminho do crescimento verdadeiro. Ter calma não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Autocontrole é respeito por si mesmo. E vamos ser sinceros, nem toda provocação merece resposta. Às vezes, o melhor que você pode oferecer é um olhar firme, um silêncio que mostra força. Essa postura silenciosa, serena, é uma declaração clara. Eu sou mais forte do que isso. Agora talvez você esteja se perguntando por que o crescimento interior precisa começar justamente pela disciplina mental. E a resposta é simples. É porque ela é a raiz de toda a maturidade. Quando você domina sua mente, você começa a dominar sua vida. Vamos seguir com isso no próximo princípio, mas antes pensa comigo, o que realmente te causa dor? Um erro? Um fracasso? Uma crítica inesperada? Se você prestar atenção de verdade, vai ver que o problema não é o que acontece com você, mas sim como você pensa sobre o que acontece. A filosofia estoica já dizia isso há séculos. Os homens não se perturbam pelas coisas em si, mas pela opinião que têm sobre elas. Isso muda tudo. O sofrimento não vem do fato em si, mas da forma como a sua mente interpreta aquele fato. E é aqui que a disciplina mental começa a fazer diferença. Quer um exemplo prático? Imagina o Jake. Depois de 10 anos de dedicação no trabalho, ele é demitido. Sai da empresa com a carta de desligamento na mão e a mente em branco. O ego grita: você fracassou. Aquela noite, ele passa em silêncio, olhando a chuva cair pela janela, se afundando em autopiedade. Mas ao amanhecer, depois de uma noite sem dormir, Jake se pergunta: se esse acontecimento é só um acontecimento, nem bom nem ruim, por que eu estou escolhendo ver isso como o fim do mundo? Ele levanta, ainda com os olhos vermelhos, mas com a mente mais tranquila. A partir daquele momento, Jake decide enxergar o desemprego não como uma derrota, mas como um recomeço. Uma porta que ele foi forçado a abrir. Agora, ninguém vai conduzi-lo. Ele é quem vai se conduzir. E é aí que nasce a disciplina mental. No momento em que ele percebe que pode escolher o significado que dá para as coisas. E você? Já se pegou sendo dominado por pensamentos negativos só porque assumiu que a situação era trágica? Olha de novo. Nenhuma pessoa e nenhuma circunstância tem o poder de controlar sua mente, a não ser que você permita. Quem encara os desafios como inimigos só encontra fardo. Quem vê nos desafios professores cresce. Tudo isso se resume a um instante, um único momento de consciência. Aquele momento em que você para e se pergunta: o que eu estou pensando agora? E esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Dominar seus pensamentos é o primeiro passo para qualquer tipo de crescimento verdadeiro. Todas as emoções nascem de pensamentos. Você não fica com raiva porque alguém te ofendeu, mas porque você acredita que aquilo foi uma ofensa. Mude seus pensamentos e você muda o que sente. Mude o que sente e muda o que faz. E quando você muda o que faz, você muda sua vida. Mas não pense que isso acontece sozinho. Dominar os pensamentos exige prática, exige disciplina. É um treino silencioso, diário, constante. Imagina que você está em cima de um palco falando para uma plateia importante. No meio da sua fala, alguém lá na frente solta um comentário sarcástico. Só para te tirar do sério. Todo mundo congela. Os olhares se voltam para você, esperando a reação. Se você se deixar levar pela raiva, vai querer responder, talvez até perder o controle. Mas se tiver disciplina, você respira fundo. Olha com firmeza para a pessoa, mantém o rosto sereno e segue sua fala como se nada tivesse acontecido. Essa atitude muda tudo. O provocador, sem resposta, fica desconcertado. Você segue firme, no controle. Isso é disciplina mental. Não se trata de orgulho ferido, mas de paz interior. Quando a mente não é mais levada pelo vento das opiniões alheias, você começa a enxergar o que realmente importa. Por que você vive? Quem você quer ser? O barulho do mundo lá fora vira só vento, batendo no casco de um navio firme. E você? Você vira o capitão desse navio. Aprende a dizer para si mesmo:
Eu não controlo o vento, mas posso ajustar as velas. Esse crescimento interior não é nenhum segredo místico. Ele acontece no dia a dia, no jeito que você treina. Seus pensamentos para servir seus valores, seus objetivos, sua caminhada. Quando você entende que pode escolher como olhar para cada situação, sua vida muda de rumo. O estoicismo fala disso o tempo todo. Diz que a maior força do ser humano é a capacidade de escolher o próprio pensamento. Essa é uma força que ninguém pode tirar de você. Ninguém. Nem a vida, nem o caos, nem as perdas. Só você pode abrir mão dela. Vamos agora para um princípio que muitas pessoas confundem: a disciplina emocional. Muita gente acha que emoção é verdade absoluta. Fica com raiva e acredita que aquela raiva tem que ser vomitada na hora. Mas os estoicos ensinavam outra coisa. Emoções são como ondas no mar. Elas sobem, balançam, assustam, mas depois passam. Só que o que você faz dentro dessas ondas pode deixar cicatrizes que não saem mais. Imagina uma briga, um desentendimento. Você está tomado pela emoção. Escreve uma mensagem dura. Aperta enviar com os dedos tremendo. A raiva parecia necessária, mas logo depois o ar esfria. A relação que você levou anos para construir agora está trincada. Talvez você até estivesse certo no que sentia, mas errou feio no que fez. Esse é o preço de deixar a emoção liderar. Quem tem disciplina emocional para, respira e pergunta: isso ainda vai importar amanhã? Daqui uma semana? Um ano? Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. E é essa força que te protege. Não vem de fora, vem de dentro. Quando alguém te provoca, o instinto grita para revidar. Mas se você encarar a pessoa, olhar com calma e se manter em silêncio, você vai perceber: ela não tem mais força sobre você. Essas pessoas querem bagunçar sua estabilidade para alimentar o próprio ego. Mas quando você não entrega a reação, você assume o controle. A pergunta que fica é: mas por que eu deveria aguentar isso? E a resposta é: por respeito a si mesmo e por fé em algo maior. É aí que entra a espiritualidade. Deus não nos dá uma vida sem provações. Ele nos dá o livre-arbítrio, a chance de escolher como vamos reagir. A raiva é uma tentação. A calma é uma oração silenciosa, um pedido sussurrado. Me ajuda a manter a paz que colocaste em mim. E é aí que a verdadeira força se manifesta. Deus não se alinha com quem grita mais alto. Ele caminha com os que são humildes, pacientes, com quem escolhe a compaixão no lugar do ego. Cada vez que você domina suas emoções, você não só vive o estoicismo, você também se aproxima da sua essência espiritual. Você vira uma fonte de paz num mundo que transborda conflito. Pense na força de um silêncio firme, numa sala cheia. Um olhar calmo, um corpo que permanece estável. Enquanto outros se exaltam, você se mantém no controle. Essa calma é a declaração mais forte que existe. Eu estou no comando de mim mesmo. E quando os outros percebem que não conseguem te manipular emocionalmente, o desconforto volta para eles. Eles ficam inquietos, tentam entender por que seu silêncio os desestabiliza tanto. A verdade é que disciplina emocional não é reprimir o que você sente. É saber agir depois que a onda passa. É ter consciência de que o que você está prestes a dizer pode levantar ou destruir. E muitas vezes, o silêncio é a ação mais poderosa que você pode tomar. E não pense que isso só serve para grandes brigas, não. Em pequenos gestos, como uma resposta atravessada ou um olhar impaciente, você mostra quem está no controle, você ou sua emoção. Os estoicos sempre disseram que o crescimento interior não vem de momentos épicos, mas das escolhas pequenas, do dia a dia. É nas decisões simples que você constrói sua força. Deus vê cada pequena escolha, e Ele caminha ao seu lado a cada passo. Toda vez que você opta por dominar uma emoção, está colocando mais um tijolo no seu templo interior. Agora que você entendeu o poder da disciplina emocional, surge uma nova questão: como transformar cada pequena ação em um alicerce firme para sua evolução? É sobre isso que a gente fala no próximo princípio. Quinto princípio: toda pequena ação importa.
Muita gente se pergunta: como eu desenvolvo força interior? Por onde começo essa jornada de crescimento? A resposta está nas coisas mais simples. Toda ação pequena, todo gesto aparentemente bobo, repetido com disciplina, vai moldando quem você é. O verdadeiro desenvolvimento não nasce de um momento de glória. Ele nasce da capacidade de manter a disciplina nas pequenas coisas. Sabe aquele momento em que o despertador toca e sua mente começa a inventar desculpas para ficar na cama? Então, ali é o campo de batalha. É ali que tudo começa. Marco Aurélio dizia que, ao acordar, devemos nos lembrar: preciso cumprir meu papel como ser humano. Quando você vence a preguiça e levanta da cama não porque alguém te mandou, mas porque entende que é seu dever estar presente no mundo, é aí que começa o crescimento. A maturidade espiritual não é uma iluminação mágica. Ela é construída com esforço. Disciplina mental é isso. Cada pequena ação importa. Cada pequeno gesto é um tijolo. Você não constrói uma fortaleza colocando tijolos só quando quer. A força interior nasce nos dias em que tudo em você quer parar, mas você segue. É naqueles momentos em que você queria gritar, mas respira fundo e escolhe o silêncio. Quando você quer desistir, mas dá mais um passo. Talvez você ache que isso é pequeno, que não muda nada. Mas por dentro, sua mente está registrando tudo. Toda vez que você escolhe o conforto em vez do certo, manda uma mensagem para si mesmo: eu sou fraco. Agora, quando você age certo, mesmo em coisas pequenas, você reforça: eu estou no controle. E essa repetição vai criando um respeito silencioso por si mesmo. Um respeito que os outros sentem, mesmo que você não diga uma palavra. Quando alguém te provoca, o que ela quer, na verdade, é uma reação. Quer te puxar para um jogo onde ela dita as regras. E se você perde o controle, ela vence. Mas se você mantém o olhar firme, não reage, permanece em silêncio com calma, sem raiva e sem medo, ela sente. Sente que não tem mais poder sobre você. É como tentar abalar uma fortaleza que não se move com o vento. Agora pensa comigo. Você conseguiria fazer isso sem antes ter treinado nas pequenas coisas? É por isso que cada ação simples tem valor. Cada gesto é uma espada afiada. Cada vez que você levanta da cama no horário certo, é uma vitória. Cada vez que você segura a raiva, é um ensinamento. Cada pequena tarefa completada é mais um passo para se tornar alguém em quem você confia. Pessoas com disciplina mental forte não precisam se exibir. Elas simplesmente estão ali, presentes, e todo mundo sente isso. Dá para ver no jeito que elas andam, falam, agem. É uma confiança silenciosa, construída em 1000 batalhas internas, vencidas. Já admirou alguém que ficou em silêncio diante de uma provocação? Aposto que sim. Essas pessoas não precisam se justificar. O olhar delas já diz tudo. Eu sei quem eu sou, mas isso não vem do nada. É fruto de milhares de pequenas escolhas certas. Marco Aurélio ensinava que você não deve esperar a inspiração aparecer. O seu dever como ser humano é agir, agir mesmo sem vontade, porque são essas pequenas ações feitas com disciplina que constroem uma liberdade interior verdadeira. E eu quero te perguntar, amanhã de manhã, quando o despertador tocar, você vai dar ouvidos ao conforto passageiro? Ou vai lembrar que cada escolha, cada gesto, é uma promessa que você faz para si mesmo sobre quem você quer se tornar? O crescimento começa aí, nas pequenas decisões. Não é nas grandes coisas. É quando ninguém está olhando. Agora, vamos ao 6º princípio. Enfrente as dificuldades em vez de evitá-las. A verdade é que a gente é mestre em fugir das coisas. Nossa mente não foi feita só para pensar. Ela foi feita para evitar o desconforto. E o pior, muitas vezes a gente nem percebe que está fugindo. Quer ver? Você está aqui ouvindo esse conteúdo, mas tem alguma coisa difícil aí dentro que você está empurrando para depois, não tem? É assim o tempo todo. A gente atualiza redes sociais, olha o celular, mergulha no trabalho, se esconde atrás de distrações, tudo para não encarar de frente aquilo que incomoda. Quando a vida aperta, o instinto é buscar alívio. A gente diz vai passar e empurra com a barriga. Às vezes se afoga em tarefas, em conversa fiada, em distração, e outras vezes em coisas piores,
bebida, vícios, qualquer coisa que nos afaste da dor. Mas dor não some porque você ignorou. Ela só cresce no escuro. Olha as contas que você ainda não pagou. A conversa difícil que vem adiando. O quarto bagunçado que você prefere não ver. Tudo isso são sintomas da nossa tendência de evitar o que é desconfortável. Mas adiar não resolve. Só alimenta a ansiedade, enfraquece a mente e tira a paz. Agora olha que curioso. São justamente essas coisas que você foge que mais podem te fazer crescer. Cada uma delas é um teste da sua maturidade. Nenhum de nós cresce na zona de conforto. Crescer é encarar o que dá medo. É enfrentar, com calma, o que machuca. A reunião tensa, o e-mail difícil, a dor física ou emocional, tudo isso são portas. Se você foge, continua refém. Mas se você enfrenta, começa a construir força interior. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples e é possível. A diferença está na escolha de parar de correr e olhar nos olhos do problema. Eu sei que o impulso de fugir é forte. Já sentiu isso numa reunião chata, quando alguém te irrita, e tudo que você quer é pegar o celular e escapar? Mas experimenta fazer diferente. Mantenha os olhos firmes, calmos. Não diga nada. Apenas observe. Nesse momento você não está só controlando a situação, está controlando a si mesmo. É um recado silencioso. Não sou guiado pelo desconforto nem pela insegurança. Do mesmo jeito que Epicteto, mesmo com uma perna aleijada por causa da violência, não reclamava. Ele transformou a dor numa lição e ensinava: não é o que acontece que importa, mas como você reage. A partir de hoje, pare e se pergunte: como você está reagindo às dificuldades? Está se escondendo atrás de desculpas como "tô ocupado, agora não é hora"? Ou está tendo coragem de olhar para a situação e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Crescimento de verdade não vem dos momentos tranquilos. Ele nasce do desconforto bem encarado, de saber que dor vai vir, mas que ela não te domina. Cada conversa difícil, cada obstáculo, cada dor é chance de crescer. Se você foge, só prolonga o problema. Mas se enfrenta, constrói algo novo, dentro de si. Quer saber como começar a encarar o que você vem evitando? Começa pequeno. Hoje, escolhe uma coisa que você vem empurrando com a barriga. Aquela mensagem que você tem medo de responder. A gaveta que você evita abrir. A caminhada que sempre adia. Faz isso, não amanhã, agora. E quando fizer, lembra. Cada obstáculo é um convite para crescer. É uma oportunidade para treinar disciplina mental. E isso não depende do tamanho da tarefa. O que conta é sua atitude diante dela. Compartilha aí nos comentários. O que você está adiando? E o que vai fazer agora para encarar isso? Chegamos ao 7º princípio. Como praticar a disciplina mental todos os dias? Crescimento interior não vem de teoria bonita. Ele nasce do dia a dia, das situações desconfortáveis que você enfrenta toda manhã. Quando você acorda, sua mente já quer correr para 1000 lugares. Preocupações, trabalho, dilemas não resolvidos. É ali nos primeiros minutos do dia que tudo começa. E tem uma frase simples que pode mudar seu dia. Hoje eu não controlo o que acontece fora, só o que faço por dentro. Para por alguns segundos e sente essa verdade. O mundo lá fora pode bagunçar tudo, mas sua resposta, essa é só sua. O mundo é instável. Pessoas decepcionam, dinheiro acaba. Mas o seu jeito de reagir está nas suas mãos. Sua calma é sua. Esse lembrete não é só uma frase bonita, é uma armadura. Quando você veste isso logo cedo, pisa no chão como um guerreiro silencioso. Não dá para controlar a chuva, mas dá para caminhar por ela sem reclamar. Marco Aurélio sabia disso. Ele dizia que, se você tentar controlar o que está fora do seu alcance, só vai se frustrar. Mas se aceitar seus limites e focar nos seus pensamentos, reações e atitudes, você vai se manter firme mesmo na tempestade. E tem uma prática poderosa. Para isso, escrever. Sim, escrever. Todo fim de dia sente e escreva. Pergunte a si mesmo: o que eu consegui controlar hoje? Onde deixei minhas emoções falarem mais alto?
Um diário não é para desabafar à toa, é para se encarar de frente, como um espelho que não mente. Quanto mais você for honesto, mais vai enxergar onde pode melhorar. Crescer não é se enganar, é se encarar. Mas só refletir não basta. A disciplina cresce quando você se coloca no desconforto de propósito. Cato, um dos exemplos do estoicismo, usava roupas grosseiras em público só para treinar a mente contra o medo do julgamento. Você pode fazer algo parecido. Não precisa sair de casa com roupa áspera, mas pode se desafiar em pequenas coisas. Acordar mais cedo mesmo querendo ficar mais na cama. Tomar banho frio quando seu corpo quer conforto. Arrumar a cama mesmo quando ninguém vai ver. Essas atitudes parecem bobas, mas são ferramentas poderosas. Elas te mostram que você não precisa se curvar à preguiça ou à vontade do momento. Você mostra para si mesmo que está no comando. E cada pequena vitória dessas vai moldando a sua força. É nesses treinos diários que você começa a dominar o que realmente importa, sua própria mente. Essas ações não são para impressionar ninguém, são para você. São a prova silenciosa e constante de que você pode escolher o que é certo, mesmo quando não tem vontade. Quando você começa a vencer nas pequenas batalhas, começa a conquistar vitórias maiores, sem nem perceber. Muita gente pergunta, mas para que tudo isso? A resposta é simples, porque a vida não é gentil. Se você só busca conforto, vai ser engolido quando os problemas vierem. A disciplina mental te prepara antes da tempestade e também te ensina a andar com humildade diante de Deus. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas te deu a força para aguentar. Toda vez que você escolhe o difícil, o certo em vez do fácil, você faz uma prece silenciosa. Me ajuda a fazer o que é certo. E Deus vê, mesmo que ninguém mais veja. Porque a graça não grita. Ela aparece ali discreta, no silêncio da sua escolha certa. A disciplina mental, no fim das contas, não é um lugar que você chega. É uma estrada que você escolhe caminhar todos os dias. Vai ter dia que você vai manter a calma. Vai ter dia que vai falhar. E tudo bem. A ideia é corrigir, tentar de novo, continuar. É assim que se cresce de verdade. Marco Aurélio dizia, o obstáculo no caminho se torna o caminho. Ou seja, o que te impede de seguir em frente é exatamente o que vai te fazer crescer. O que te trava hoje pode ser o que te transforma amanhã. A dificuldade não bloqueia. Sua jornada, ela é a jornada. Cada desafio é uma chance de praticar, de se fortalecer, de virar uma versão melhor de si mesmo. O crescimento interior não é barulhento. Ele acontece de forma discreta, um pouquinho a cada dia, sem aplausos, mas sempre com propósito. E nunca se esqueça, o verdadeiro crescimento não vem de frases bonitas ou conselhos prontos. Ele nasce quando você decide se controlar. Quando, no meio da correria do dia, você consegue segurar um pensamento ruim, resistir a uma reação impulsiva, tomar uma atitude que parece pequena, mas é grandiosa por dentro. Cada vez que você faz isso, coloca mais um tijolo na construção da sua força interior. A mudança não chega num estouro. Ela vem devagar, como quem sussurra, eu tô aqui, tô crescendo. E esse sussurro é mais poderoso do que qualquer grito. Então deixa eu te perguntar, como você começou o seu dia hoje? Foi com preguiça, com ansiedade, com raiva, ou foi com clareza, foco e calma? Reflita com sinceridade e, se quiser, compartilha aí nos comentários. Quero saber como você está treinando sua disciplina mental no dia a dia. Esse é o tipo de conversa que inspira outras pessoas a continuarem também, porque ninguém vai fazer isso por você. E não existe atalho, existe disciplina, coragem e constância. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mostra isso. Deixa seu like e compartilha com alguém que também está buscando crescer por dentro. Às vezes, uma frase certa no momento certo muda tudo para alguém. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem e fortalecer nossa comunidade de pessoas que não querem só parecer fortes, mas ser de verdade. Aqui a gente acredita que o verdadeiro poder vem do silêncio, da escolha certa,
da mente treinada. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Todo santo dia você vai ter a chance de fazer o fácil ou fazer o certo. Vai ter a chance de reagir ou refletir. Vai ter a chance de repetir os velhos hábitos ou construir novos. E tudo começa dentro da sua cabeça. É por isso que a disciplina mental é tão importante, porque ela é o motor que move todas as outras áreas da vida. É ela que segura a emoção no lugar, que organiza o pensamento, que direciona a ação. Sem ela, a vida vira um barco à deriva. Com ela, vira uma travessia com destino. A maior transformação da sua vida não começa lá fora. Começa quando você olha no espelho e diz: chega, agora sou eu no comando. E não precisa ser com raiva nem com dor. Pode ser com firmeza, com aquela paz que só quem está de verdade disposto a crescer conhece. A caminhada é longa. Vai ter tropeço, vai ter queda, mas vai ter muito aprendizado também. Vai ter conquista, vai ter força surgindo onde antes só havia medo. E, acima de tudo, vai ter orgulho. Orgulho de olhar para trás e ver que você construiu algo que ninguém pode tirar: o seu caráter. Então, na próxima vez que o despertador tocar, lembra disso tudo. Não é só mais uma manhã. É mais uma chance de treinar. É mais um capítulo da sua história. Mais uma oportunidade de escolher ser melhor do que ontem. O mundo vai continuar tentando te puxar, te tirar do eixo, te distrair. Mas você vai estar cada vez mais forte, porque agora você sabe o caminho. E sabe que essa força que você tanto procura já mora aí dentro. E não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes você vai errar, o que importa é levantar. É recomeçar com mais sabedoria do que antes. É olhar para o erro como uma lição e não como uma sentença. Cada vez que você se levanta, está mostrando para si mesmo e para o mundo que sua vontade é maior que qualquer tropeço. E é isso que transforma. Não os grandes momentos, mas os pequenos, aqueles que quase ninguém vê, mas que lá no fundo você sabe o quanto custaram. E é nesses momentos que sua verdadeira força nasce. Por fim, nunca subestime o poder de uma mente em paz. Uma mente treinada, disciplinada, é como uma fortaleza por dentro. Nada entra sem permissão. Nada te arrasta sem você deixar. E isso, meu amigo, é liberdade. Liberdade de verdade. Que não depende de sorte, de cenário, nem de ninguém, só de você. Do seu treino diário, da sua escolha constante, da sua coragem silenciosa. E se você chegou até aqui, é porque essa força já está viva em você. Agora é só continuar. Você não precisa gritar para o mundo ver que está mudando. Basta agir diferente. Basta responder com calma onde antes havia raiva. Basta se levantar da cama quando tudo em você quer ficar. Basta ouvir mais e julgar menos. Cada uma dessas atitudes pequenas é um passo gigante no caminho do crescimento real. É assim que se constrói a disciplina mental, de forma simples, silenciosa e sólida. Não é sobre ser perfeito, é sobre melhorar todo dia, um pouco. Comece no paciência, com propósito. E se um dia você escorregar, tudo bem. Isso não anula todo o caminho que você já percorreu. Respira, aprende com o erro, levanta e segue. Quem tem disciplina de verdade não se desespera com um tropeço, porque entende que cada queda também ensina. E a disciplina mental, acima de tudo, é isso: um compromisso de não desistir de si mesmo, de voltar sempre que sair do caminho, de acreditar que vale a pena continuar, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando tudo que você tem é fé. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu uma vida mais forte, uma mente mais firme, um coração mais calmo, uma alma mais serena. E isso, sim, muda tudo. Quando você começa a pensar com clareza, agir com propósito e sentir com equilíbrio, o mundo pode até continuar o mesmo, mas você não. E quando você muda, a forma como enxerga tudo muda também. Aquilo que antes te derrubava é agora só balança. Aquilo que antes parecia o fim, agora vira o começo de algo novo. Isso é transformação verdadeira. Então, da próxima vez que sentir vontade de explodir, lembra de tudo isso.
Da próxima vez que pensar em procrastinar, lembra que cada pequena ação constrói. Da próxima vez que sentir que não aguenta mais, lembra que você já passou por muita coisa e continua aqui, forte, aprendendo, crescendo. Não pelo que o mundo vê, mas pelo que você constrói dentro, porque esse é o verdadeiro objetivo da disciplina mental, moldar por dentro o que ninguém pode tirar de você. E se tiver dúvida, volta nesse vídeo. Ou melhor, escreve. Escreve seus erros, seus acertos, seus desafios. Crie o hábito de se ouvir, de se entender, de ajustar o curso todos os dias, porque a jornada do autodomínio não tem fim. E tudo bem. O que importa é seguir com firmeza, mesmo quando o passo é pequeno. Lembre-se, é melhor caminhar devagar na direção certa do que correr em círculos. O progresso silencioso é o mais poderoso. Ele não faz barulho, mas constrói muralhas. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém. Espalha essa semente. Talvez seja exatamente o que a pessoa precisa ouvir. E lembre-se sempre, disciplina mental é um presente que você se dá todos os dias. É o jeito mais sincero de dizer para si mesmo: eu me respeito, eu tô aqui, e eu escolhi crescer. Se você achou essa primeira parte interessante, espera só para ver o que vem agora. Vamos para a segunda parte do vídeo. Você já parou para pensar que cada manhã é uma chance nova de declarar para o mundo como você vai viver o seu dia? Antes de ser arrastado por 1000 tarefas e preocupações, tira um tempinho para você. Isso aqui não é só rotina, é um ritual. É um sinal de respeito por quem você é e pelo que você quer se tornar. Fecha os olhos, respira fundo. Olha ao seu redor. Sente o ar entrando nos seus pulmões, o coração batendo forte, a vida correndo dentro do seu corpo. Só de estar vivo, você já ganhou um presente. Não desperdiça isso. Acordou hoje? Então, já tem um motivo para agradecer. Começa o dia com propósito. Não é sobre impressionar ninguém. É sobre sentir que você está evoluindo, que está fazendo sentido para você mesmo. Define um objetivo, nem que seja simples, porque se você não faz isso, o dia vai te empurrar de um lado para o outro e você nem vai notar. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase resume tudo. Você tem escolha. E quando entende isso, começa a liderar sua própria vida. A filosofia estoica é como uma bússola. Ajuda a encontrar direção mesmo no meio da confusão. Primeiro passo: clareza. Tenha objetivos e intenções bem definidos. Cada manhã é uma nova chance de se tornar alguém melhor do que ontem. Só que, com tanta coisa acontecendo, é fácil se perder se você não tiver uma ideia clara de onde quer chegar. Então toda manhã se pergunta: o que eu quero viver hoje? E por que isso importa para mim? Imagina que sua vida é um barco no meio do oceano, sem leme, sem mapa. O mar vai te carregar para onde ele quiser. Agora, se você tiver uma intenção clara, é como se estivesse com o leme firme nas mãos. Mesmo com as ondas balançando, você segue na direção certa. A frase de Marco Aurélio volta a fazer sentido aqui. Você tem poder sobre sua mente. Então use esse poder, crie direção. E não precisa ser uma meta grandiosa, não. Intenções pequenas já transformam o seu dia, tipo: hoje vou escutar com mais atenção quem eu amo. Parece simples, mas muda tudo. Porque você não está mais vivendo no piloto automático. Você está escolhendo, está presente, está consciente. E isso te fortalece por dentro. Pensa num exemplo. Você sai para caminhar no parque. Em vez de só andar por andar, decide: hoje eu vou observar as árvores, respirar fundo e esvaziar minha mente. Pronto. O que era só um passeio vira um momento de conexão com a vida. Uma pausa no caos. Uma forma de se recarregar por dentro. É assim, passo a passo, que a gente constrói um dia mais significativo. Depois que você define sua intenção, entra em cena uma aliada poderosa: a disciplina. Sem ela, as intenções viram só promessas jogadas ao vento. Mas com disciplina, você transforma pensamento em ação, sonho em conquista. Não é todo dia que a gente acorda com energia, né? Mas é justamente nesses dias
que a disciplina mostra sua força. Ela não te cobra perfeição. Ela te ensina compromisso. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você constrói respeito por quem é. Isso te dá confiança, te dá poder. Pega um exemplo prático. Hoje, vou sentar e escutar meus filhos por 30 minutos sem julgar, só ouvindo de verdade. Parece simples, mas repete isso por semanas. Vai ver a mágica acontecendo. O vínculo cresce, a conexão se aprofunda. E mais, você se redescobre nessa escuta. Aprende a amar. O simples. Aprende a viver com mais presença. Intenção mais disciplina é o que constrói um dia com sentido. E quando você olha para trás no fim do dia, sente que valeu a pena. Não foi só mais um. Foi um passo no caminho certo. Sêneca falou uma vez: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito do tempo que temos. Essa frase é um soco no estômago, mas também é um convite. Um convite para viver com mais consciência. Intenção te dá direção. Disciplina te dá firmeza. E juntos, eles criam um jeito novo de viver. Acordar com clareza, agir com propósito, dormir com paz. É isso que o estoicismo propõe. Não uma vida sem dificuldades, mas uma vida com sentido, mesmo nas dificuldades. Agora vamos olhar para a disciplina por outro ângulo. Muita gente vê como castigo, como algo pesado, mas o estoicismo vê disciplina como liberdade. Isso mesmo, liberdade. Porque quando você domina seus hábitos, suas vontades e impulsos, você deixa de ser escravo do que é passageiro. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. A disciplina te dá esse poder, de fazer o que é certo mesmo quando não é fácil. Isso é força de verdade. Imagina que você decidiu começar a correr. No primeiro dia, a cama vai te chamar. Vai chover, vai ter preguiça. Mas aí você levanta, mesmo assim. Vai mesmo assim. E quando volta para casa, suado, cansado, mas realizado, entende que disciplina é mais que esforço. É respeito. Respeito por quem você quer ser. E cada vez que repete isso, fica mais fácil. Porque disciplina é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. Olha só um exemplo bonito. Alguém aprendendo a tocar piano. No começo, os dedos erram tudo. O som sai estranho. Dá vontade de desistir. Mas a pessoa insiste. 15 minutos por dia. Todos os dias. 1 ano depois, música fluindo. Emoção nos acordes. Não foi talento, foi disciplina. E essa é a verdadeira mágica. Fazer do esforço diário algo que transforma a alma. Com o tempo, manter a disciplina deixa de parecer um fardo e passa a ser algo natural. No começo, claro, tudo parece pesado, como carregar um saco de pedras. Morro acima. Mas dia após dia, essa carga vai ficando mais leve. Você ganha ritmo, o que antes era difícil, vira hábito. E aí vem a parte mais bonita. Você começa a perceber que com disciplina, você conquista algo que muitos desejam, mas poucos têm: liberdade verdadeira. Liberdade de dizer não ao que te sabota. Liberdade de escolher o que te fortalece. Claro que vão existir dias difíceis. A vida vai testar sua vontade. Vão surgir tentações, cansaço, desânimo. Mas aí entra a grande virada de chave. Entender que a dor da disciplina passa, mas o arrependimento de ter desistido dura muito mais. Pensa naquela pessoa que quer manter um corpo saudável. Um pedaço de bolo pode parecer irresistível, mas resistir naquele momento traz um tipo de vitória que alimenta a alma. É sobre isso. Pequenas vitórias silenciosas que constroem sua fortaleza interior. E ninguém nasce com disciplina. Ela é plantada, cresce devagar. Começa nas coisas simples: arrumar a cama, tomar um banho gelado, planejar o dia. A disciplina verdadeira nasce nesses atos pequenos que, repetidos com constância, viram alicerces de uma vida firme. A gente vive num mundo que valoriza resultados rápidos, mas a disciplina ensina o valor do processo, do passo a passo, do caminho. Mais do que formar hábitos, a disciplina molda o seu caráter. Ela não é só um meio para atingir metas. Ela define quem você se torna. E o mais bonito, as pessoas ao seu redor percebem.
Você inspira sem precisar dizer uma palavra. E essa influência silenciosa é a mais poderosa de todas. Você se torna, exemplo, um farol num mundo cheio de impulsividade e distração. Aí vem a pergunta: o que você quer deixar como legado? Já parou para pensar nisso? Não estou falando só de conquistas ou bens materiais, mas da marca que você quer deixar no coração das pessoas. Se a resposta for importante para você, então disciplina é o caminho. É ela que vai te manter firme, mesmo quando o mundo tentar te tirar do eixo. É ela que vai fazer de você alguém confiável, resiliente, verdadeiro. A disciplina é como um guia silencioso, te lembrando que cada dia conta, que cada escolha importa, que cada renúncia constrói. Quando você entende isso, a vida deixa de ser um campo de batalha aleatório e vira uma estrada com propósito. E nessa estrada, a cada passo firme, você se aproxima da sua melhor versão. A disciplina, no fundo, é um ato de amor. Amor por quem você é e por quem você ainda pode se tornar. Agora vamos falar de algo que o estoicismo valoriza muito: o servir. Para a filosofia estoica, viver só para si é viver pela metade. Marco Aurélio dizia: o que fazemos agora ecoa na eternidade. Ou seja, nossas ações têm um peso que vai além do agora. A vida ganha sentido quando a gente deixa de pensar só no que pode ganhar e começa a olhar para o que pode oferecer. Servir não é só obrigação moral, é uma ponte que liga a gente a algo maior do que nós mesmos. Quando você serve de coração, você quebra a bolha do ego e se conecta com a essência humana. Não precisa fazer nada grandioso. Um sorriso verdadeiro, ouvir alguém com atenção, ajudar sem ser chamado. Tudo isso tem poder. Às vezes, uma palavra que você diz muda o dia de alguém. E isso muda o seu dia também. Servir traz um tipo de alegria que nenhum bem material pode dar, porque te dá propósito, e propósito é o que sustenta a alma nos dias difíceis. Pensa no Anthony Ray Hinton, por exemplo. Ficou quase 30 anos no corredor da morte por um crime que não cometeu. Podia ter se fechado em raiva, mas escolheu servir. Levava alegria para os outros presos, ajudava como podia. Mesmo num lugar tão cruel, ele fez brotar esperança. E isso diz muito. Diz que servir não depende das circunstâncias, depende da sua escolha, do seu olhar, da sua disposição em transformar dor em força e força em doação. E veja bem, servir não te diminui, ao contrário, te engrandece, faz você enxergar a beleza do outro e a sua própria humanidade. Tira o foco do que falta e te mostra o que você já tem para oferecer. Quando você começa a viver com esse espírito, descobre que os problemas não te quebram. Eles te moldam para ser mais útil, mais compreensivo, mais forte. E aí, você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: como isso pode me tornar melhor para ajudar alguém? Incluir o serviço no seu dia a dia não é sobre fazer caridade toda hora. É sobre presença. Ouvir mais do que falar. Ajudar sem esperar nada em troca. Compartilhar o que sabe. Esses gestos simples geram um efeito dominó. Imagine se cada pessoa fizesse só um ato de bondade por dia, o mundo mudaria. E o seu mundo interno também. Porque a grandeza não está naquilo que a gente junta, mas naquilo que a gente espalha. E aí vem aquela reflexão. O que você pode fazer hoje por alguém? Já viveu um momento em que servir te trouxe uma alegria inesperada? Compartilha. Divida. Porque quando a gente serve com sinceridade, a gente se cura junto. A filosofia estoica mostra que a vida não é sobre controlar o mundo, mas sobre controlar a si mesmo a ponto de poder oferecer o melhor de si. E nisso a verdadeira felicidade floresce. Agora vamos falar de uma virtude que parece discreta, mas é gigante: a humildade. Muita gente confunde humildade com fraqueza, mas, na verdade, ser humilde é reconhecer sua força sem precisar gritar. É saber que o que você conquistou não te faz melhor que ninguém. Apenas mostra que você teve oportunidades, apoio e coragem de caminhar. A humildade te mantém com os pés no chão, mesmo quando a vida te coloca no alto.
Na filosofia estoica, a humildade é a base da sabedoria. Porque só quem admite que não sabe tudo consegue aprender de verdade. O humilde escuta, observa, acolhe. Ele não precisa vencer uma discussão, ele quer entender. E isso transforma os relacionamentos. Porque quando você escuta com atenção, respeita sem julgar e se coloca no lugar do outro. Cria pontes em vez de muros. Um bom exemplo disso é o que o autor Jim Collins chama de liderança nível 5. Líderes que combinam vontade firme com humildade profunda. Eles não atribuem o sucesso só a si mesmos, mas à equipe, às circunstâncias, até à sorte. Essa postura gera confiança, lealdade e um ambiente onde todos crescem juntos. São líderes que inspiram não pelo ego, mas pelo exemplo. E esse tipo de humildade constrói legados que duram muito além da presença física. A humildade também é essencial quando a gente vence e quando a gente falha. Ela nos lembra de onde viemos, quem nos ajudou e que o sucesso é um conjunto de fatores, não mérito isolado. E quando erramos, a humildade permite aprender em vez de se culpar. Ela nos ajuda a olhar o erro como um passo no caminho. Como Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. O humilde ousa, mesmo sabendo que pode cair. Viver com humildade é viver com gratidão. É perceber que tudo, até o simples respirar, já é uma bênção. O humilde não esconde sua luz, mas não precisa usar holofotes. Ele brilha no silêncio, no cuidado, no gesto sincero. Sua força está na paz que transmite, na gentileza que espalha, na forma como encara a vida sem arrogância, mas com firmeza. Isso é coragem disfarçada de serenidade, e a humildade não caminha sozinha. Ela anda, de mãos dadas com o autoconhecimento, com a paciência e com a empatia, e prepara o terreno para enfrentar o que vem a seguir, o medo. Sim, porque depois que você aprende a servir e se manter humilde, chega a hora de encarar aquilo que paralisa muita gente. E agora a gente vai explorar como o estoicismo ensina a transformar o medo em força. Preparado? O medo é uma das emoções mais antigas que a gente carrega. Ele nos protege, nos alerta, nos faz parar para pensar. Mas também pode ser um inimigo invisível, daqueles que vão minando nossa coragem sem fazer barulho. O estoicismo ensina que o medo não deve ser evitado, mas encarado. Porque só quem olha de frente para o que assusta descobre o que é a verdadeira liberdade. O medo não pode ser o dono da sua vida. Você pode até sentir medo, mas não precisa ser guiado por ele. Quando a gente deixa o medo decidir por nós, nosso mundo vai ficando pequeno. A gente começa a evitar, a recuar, a se esconder, mas se você der um passo adiante, mesmo com o coração acelerado, vai descobrir que a maioria dos medos não era tão grande assim. Muitos deles são histórias que a nossa mente cria. Quantas vezes você se preocupou com algo que nem chegou a acontecer? Isso mostra o poder que o pensamento tem de nos prender ou de nos libertar. O primeiro passo para superar o medo é fazer uma pergunta simples. Esse medo é real ou é só uma fantasia criada pela minha insegurança? Reescrever essa história é o que muda tudo. Imagine alguém que tem medo de água porque teve uma experiência ruim. Essa pessoa pode passar a vida fugindo, ou pode decidir aprender a nadar. No começo, é difícil, mas com paciência, apoio e coragem ela supera. E aí descobre que o que parecia impossível era só mais um desafio esperando ser vencido. Outro exemplo prático. Medo de altura. Você sobe num lugar alto, sente as pernas tremerem, o coração acelerar. Mas em vez de fugir, respira fundo, dá um passo pequeno. De repente, chega lá em cima e percebe. O medo era só um teste. Um sopro do vento. Você venceu não só a altura, mas venceu a si mesmo. É isso que o estoicismo mostra. O medo é o portal que leva você até sua força escondida. Todo crescimento real mora depois do medo. Tudo o que tem valor, seja um sonho, um amor, uma conquista, exige coragem. E coragem não é ausência de medo,
é agir mesmo com medo. Cada vez que você enfrenta o que te assusta, você aumenta seu espaço interno, expande seus horizontes. Pensa num artista que morre de medo do palco, mas sobe mesmo assim, ou num jovem que larga tudo para seguir um propósito. Todos eles estão dizendo a mesma coisa: eu escolhi não viver acorrentado. Então começa pequeno. Medo de falar em público? Começa conversando com um estranho. Medo de mudar? Faz pequenas mudanças no dia a dia. E se precisar, pede ajuda. Ter alguém do lado pode fazer toda a diferença. O medo nunca vai desaparecer, por completo. Mas ele pode virar mestre, não um carrasco. Quando você encara seus medos, descobre que dentro de você mora uma força que nem sabia que existia. E essa força, meu amigo, é o que vai te levar adiante. Ter fé em si mesmo é um dos pilares mais importantes para alcançar qualquer coisa na vida. Quando você acredita na sua capacidade, você encara os desafios com outra postura. Você não espera que tudo seja fácil, mas sabe que é capaz de suportar as dificuldades. Essa crença interior é como uma chama que te guia mesmo nos dias nublados. E olha, nem sempre é simples manter essa fé acesa, mas o segredo é continuar alimentando ela com pequenas vitórias e com uma visão clara de quem você quer ser. A sua essência não depende de conquistas, status ou aprovação dos outros. Você vale por quem é, pelo seu esforço, pela sua consciência. Às vezes, a gente esquece disso porque o mundo insiste em nos medir por resultados. Mas o estoicismo nos lembra: o valor verdadeiro vem de dentro. Não importa o que dizem, o que importa é o que você sabe sobre si mesmo. Se você se respeita, o resto é detalhe. Claro que nessa caminhada você vai tropeçar, vai errar, vai cair. Mas quem disse que o caminho seria plano? O que importa não é evitar as quedas, mas o que você faz depois que cai. Cada erro é uma aula. Cada decepção é uma chance de crescer. A perseverança é o que separa quem apenas sonha de quem realiza. Persistir mesmo quando tudo parece dar errado é o que molda a verdadeira força interior. Todo mundo sente medo, dúvida, insegurança. Até os grandes nomes da história passaram por isso, mas o que os tornou diferentes foi a capacidade de acreditar, mesmo sem garantias. Lembra do Thomas Edison? Tentou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. E, quando perguntaram se ele tinha fracassado, ele respondeu: não falhei, só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Isso é fé em si mesmo, é olhar para o erro como um degrau. A autoconfiança não é um botão que você aperta uma vez. É um hábito, um exercício diário. Começa com o autoconhecimento, saber o que você sente, pensa, deseja. Depois vem a aceitação, entender que você não precisa ser perfeito para merecer respeito. E por fim, vem o comprometimento, continuar caminhando mesmo sem aplausos, mesmo no silêncio. Isso é o que os estoicos chamariam de domínio interno. Então confia em você. Abraça suas falhas como parte do processo. Olhe para dentro e reconheça sua capacidade de se reinventar. Cada manhã é uma chance nova de reafirmar essa fé. E com o tempo, você vai perceber que os desafios não são inimigos. Eles são aliados, lapidando sua coragem, seu foco e sua determinação. A vida te convida a crescer. Mas primeiro você precisa aceitar o convite. Viver o agora parece algo simples, mas é um dos maiores desafios da vida moderna. A gente se perde relembrando o passado ou se preocupa demais com o que ainda nem aconteceu. E enquanto isso, o presente, o único tempo que realmente existe, escapa pelos dedos. O estoicismo ensina que o momento presente é tudo que temos. É nele que a vida acontece, que o amor se expressa, que a transformação começa. E se você não estiver ali, inteiro, você simplesmente perde a chance de viver de verdade. Estar presente é um exercício de atenção. É você perceber o cheiro do café pela manhã, ouvir com calma quem fala com você, sentir o vento no rosto. É estar onde seus pés estão. Quando você mergulha nesses pequenos detalhes, entende que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas nas coisas simples que antes passavam despercebidas.
A beleza da vida não está no final da estrada, está no caminho. Marcos Aurelius, o grande imperador e filósofo estoico, sabia disso. No meio de guerras, pressões políticas e tragédias pessoais, ele escrevia para si mesmo, lembrando-se de viver o momento com clareza e presença. Ele entendia que não podia controlar o futuro, nem mudar o passado, mas podia escolher como reagir no agora. Essa escolha é o que define a verdadeira liberdade interior. É o que torna a vida leve, mesmo em tempos pesados. Quando você vive, no presente suas relações mudam. Você começa a ouvir de verdade, a estar com o outro de corpo e alma, e isso transforma qualquer conversa simples num momento profundo. As pessoas sentem. A presença gera conexão, e conexão gera amor. Além disso, viver o agora te ajuda a encarar os desafios com mais serenidade. Você para de sofrer por antecipação e passa a focar no que pode ser feito agora. Viver o presente também alivia a ansiedade, porque, sinceramente, a maioria das coisas que nos tiram o sono nem aconteceram ainda. E talvez nem aconteçam. O que você tem é esse segundo aqui. Então, respira, desacelera. Faz o que é possível hoje. O futuro vai chegar, mas você só vai estar pronto para ele se fizer o seu melhor no agora. Isso é sabedoria prática. É serenidade aplicada. No fim das contas, a vida não é um lugar onde se chega, mas um caminho que se percorre. Cada passo, cada instante, cada suspiro tem valor. Não espere algo grandioso para se sentir vivo. A vida está agora. No café com alguém querido, no silêncio depois de um dia cheio, no riso solto sem motivo. Como disse Epicteto, riqueza não. É ter muito, mas querer pouco. E quando você vive o presente, percebe que já tem tudo o que precisa. Todo dia, quando você acorda, tem uma escolha. Começar o dia com palavras que te levantam ou com pensamentos que te afundam. E talvez você nem perceba, mas as palavras que você usa moldam seu mundo. Não são só frases jogadas no ar, são sementes. E o tipo de semente que você planta logo cedo pode mudar o tom do seu dia inteiro. É por isso que os estoicos falavam tanto sobre o diálogo interno. O que você diz para si mesmo pode te libertar ou te aprisionar. Usar palavras positivas não é fingir que a vida está perfeita. É lembrar que, mesmo com problemas, você tem o poder de escolher o foco. Em vez de pensar, hoje vai ser difícil, diga, hoje é mais uma chance de aprender. Parece pequeno, mas muda tudo. É como trocar a lente dos seus olhos. Você continua vendo o mesmo mundo, mas agora enxerga possibilidades onde antes via muros. Isso é uma escolha estoica. Controlar sua percepção diante do que não pode controlar. E não é só com você. As palavras que você usa com os outros também têm um peso enorme. Um elogio sincero pode salvar o dia de alguém. "Tô aqui para você" pode curar uma ferida invisível. Quando você espalha palavras boas, você cria um campo de energia ao redor. Um campo onde as pessoas se sentem mais leves, mais fortes, mais conectadas. Você vira aquele tipo de pessoa que, só de chegar, já melhora o ambiente. Mas vamos voltar para dentro. Para sua mente. Aquela voz que mora aí dentro, ela precisa ser sua aliada. E isso começa pela forma como você conversa consigo mesmo. Troca o "não consigo" por "ainda estou aprendendo". Troca o "sou um fracasso" por "isso foi só uma queda". Troca o "tudo dá errado para mim" por "o que essa situação quer me ensinar". Cada uma dessas trocas vai mudando seu padrão mental. E com o tempo sua energia muda. Seu ânimo volta. Um exemplo lindo disso é a história da J.K. Rowling. Antes de virar sucesso com Harry Potter, ela ouviu dezenas de nãos. Estava sem dinheiro, com filha pequena, e ainda assim, em vez de dizer "minha vida acabou", ela disse "eu ainda posso transformar isso". E transformou. Isso mostra que palavras positivas não são só frases bonitas, são ferramentas. Ferramentas que constroem pontes entre o hoje difícil e o amanhã possível. Então, toda manhã, fala algo bom para você. Pode ser olhando no espelho ou só mentalizando. Eu tenho valor. Eu sou capaz. Eu vou fazer o meu melhor.
E diga isso também para quem você ama. Às vezes, uma palavra é tudo o que a pessoa precisa para não desistir. O mundo já tem críticas, demais. Seja a voz que conforta, que encoraja, que inspira. Como diz o estoicismo, não reclame da escuridão, acenda uma luz. Antes de encarar os compromissos do dia, tira um tempinho para pensar nos teus sonhos. Não aqueles que você tem, quando dorme, mas os que te mantêm acordado. Aqueles que fazem teu coração bater mais forte. O sonho verdadeiro não é só um desejo distante. Ele é a bússola que te mostra para onde ir, mesmo quando o caminho está nublado. É o motivo que te levanta quando tudo desanima. Se conecta com esse sonho toda manhã. Sente ele. Imagina ele realizado. Vive esse sentimento como se já fosse real. Sonhar não é perder tempo. É ganhar direção. Mas o sonho de verdade exige coragem, exige ação. Você vai ter que enfrentar dúvidas, críticas, medos. Vai ter que continuar mesmo quando ninguém acredita. Vai errar, vai tropeçar. Mas tudo isso faz parte. O que importa é não desistir, porque os obstáculos não são o fim do caminho, são parte dele. E cada vez que você ultrapassa um, você se torna mais forte e mais próximo daquilo que nasceu para viver. Seu sonho fala muito sobre quem você é. Ele carrega seus valores, suas paixões, sua missão. Por isso, refletir sobre ele todos os dias é se lembrar do porquê de tudo. Se perguntar, por que isso é importante para mim? E essa resposta é o que vai te manter firme quando o cansaço bater. Quando o mundo parecer barulhento demais, seu sonho será o silêncio que te lembra quem você é. Tem uma história que mostra bem isso. A de uma jovem artista que pintava quadros sem ninguém notar. Anos se passaram e ninguém valorizava sua arte. Mas ela continuou. Não por fama, mas por amor ao que fazia. Um dia, suas obras começaram a ser vistas. Hoje, ela inspira milhares. Mas o que sustentou tudo isso não foi o reconhecimento. Foi a fidelidade ao próprio sonho. Esse é o segredo. Não sonhar só pelo resultado, mas pelo processo. Pela transformação que ele traz. E com o tempo, seu sonho pode mudar. E tudo bem. Isso não é desistir, é evoluir. A vida muda, você muda e o sonho acompanha. O importante é seguir fiel ao que faz sentido para você. Reavaliar, ajustar, recomeçar se for preciso. Mas nunca, nunca abandonar essa chama interna. Porque enquanto ela estiver acesa, você vai ter forças para continuar. E é isso que importa no fim, saber que você viveu com verdade, com entrega, com alma. Então, ao abrir os olhos toda manhã, lembra, você pode escolher. Escolher agradecer, escolher agir com propósito, escolher ser melhor do que ontem. O estoicismo é esse guia silencioso que caminha ao seu lado, lembrando que você não controla tudo, mas pode sempre controlar quem escolhe ser. E isso, no fim das contas, é o que faz da vida uma jornada realmente valiosa. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.